Vamos mergulhar fundo na sabedoria financeira de um clássico que atravessa gerações, O Homem Mais Rico da Babilônia. A gente vai descobrir leis bem simples que transformaram uma cidade inteira há milhares de anos e que, olha, ainda hoje podem transformar a vida financeira de qualquer pessoa. Vamos começar com essa citação que é muito poderosa. A ideia principal aqui é que riqueza não é um mistério, é um sistema. Não se trata de sorte, mas sim de entender algumas regras que são fundamentais. Pois é, e essa é a grande pergunta, né? A partir de agora, a gente vai desvendar essas leis usando as histórias, as parábolas da antiga Babilônia. Bom, tudo começa com um problema que, embora seja muito antigo, soa bem familiar para muita gente hoje em dia. Vamos conhecer o personagem que vai nos guiar nessa jornada. Esse aqui é o Bansir, um artesão super talentoso, um trabalhador dedicado, mas, apesar de todo esse esforço, ele simplesmente não saía do lugar. Sabe como é? Aquela situação de trabalhar duro, dar o sangue e no fim do dia não ter nada para mostrar. E aqui está o centro da frustração dele. O Bansir via toda a riqueza da Babilônia por todo lado, mas sentia que aquilo tudo era inacessível para ele. É aquela sensação de estar do lado de fora da festa, olhando pela janela. Aqui a gente vê que existe um verdadeiro abismo entre o que o Bansir queria e o que ele de fato vivia. De um lado, o sonho da abundância, da segurança. Do outro, a realidade dura da escassez, da preocupação. É esse conflito que faz ele ir atrás de uma solução. E a solução aparece. Ela vem de Arcade, ninguém menos que o homem mais rico da Babilônia. E é ele que revela o primeiro e talvez o mais importante segredo para construir uma fortuna. O ponto crucial é este. Arcade aprendeu com um agiota chamado Algamish que antes de pagar todo mundo, o padeiro, o sapateiro, qualquer um, é preciso pagar a si mesmo primeiro. Simples assim. Guardar uma parte, a primeira parte, de tudo que se ganha. Apenas 1/10. É uma fração tão simples, mas que tem um poder de transformação gigantesco. A questão não é o quanto se ganha, mas sim o hábito de separar essa porção antes de qualquer outra despesa. E o Arcade resume a regra de uma forma perfeita. A conta é simples, né? Mas é a disciplina que faz toda a diferença. Essa prática foi a sementinha de onde a enorme árvore da riqueza dele cresceu. E os efeitos de começar a fazer isso são imediatos. E não são só no bolso, não. São também psicológicos. Não é só sobre dinheiro. Essa mudança traz uma sensação de controle, sabe? Aquele prazer de ver o patrimônio começar a crescer. E isso dá uma motivação extra para querer ganhar ainda mais. Ok, o primeiro passo foi dado. O dinheiro está sendo poupado. E agora? Bom, o próximo passo é fazer esse dinheiro trabalhar. O livro usa essa metáfora que é fantástica. O dinheiro que foi guardado não pode ficar parado. Cada moeda precisa se tornar um trabalhador, um escravo dourado que gera mais renda, que por sua vez gera ainda mais renda. É o princípio dos juros compostos, mas contado de um jeito muito mais poético, né? Mas colocar o dinheiro para trabalhar exige sabedoria. E o Arcade aprendeu isso do jeito mais difícil. Ele confiou as primeiras economias dele a um oleiro para comprar joias e perdeu tudo. A lição aqui é muito clara. É preciso buscar conselho com quem realmente entende do assunto. Com isso, os princípios fundamentais para investir ficam bem claros. A prioridade número 1 é proteger o capital. Depois, é preciso ter muito cuidado com promessas de retornos milagrosos. E, acima de tudo, é fundamental reconhecer os limites do próprio conhecimento. Agora, a visão se amplia. Não se trata só de poupar e investir, mas de criar uma estrutura financeira completa, uma verdadeira fortaleza para a vida. E o Arcade apresenta 3 pilares. Primeiro, a casa própria, que dá estabilidade. Segundo, planejar o futuro, garantir uma renda lá na frente, na aposentadoria. E terceiro, que é importantíssimo, investir continuamente na própria capacidade de gerar mais renda, seja com conhecimento ou novas habilidades. Agora a gente chega na parte final, que foca na mentalidade. Será que ter riqueza é só uma questão de sorte? A sabedoria da Babilônia tem uma resposta bem direta para isso. Essa é uma pergunta que muita gente se faz. É bem comum a gente olhar para o sucesso de outra pessoa e atribuir tudo à sorte. Mas o livro, ele desafia essa ideia com força. E essa citação é a chave de tudo. A sorte, na verdade, não é um evento aleatório. Ela aparece para quem se preparou. A oportunidade vai favorecer a mente e os recursos que já estão prontos para agarrá-la. O ponto principal aqui é que a sorte não é passiva.
Ela é atraída pela ação. Pessoas proativas, que agem em vez de ficar esperando, são aquelas que parecem ter mais sorte na vida. Esse roteiro aqui resume a jornada toda. Começa com um desejo claro, passa pelo aprendizado, exige ação consistente e muita persistência para não desistir no meio do caminho. O sucesso é o resultado desse processo, não um acaso. E terminamos com essa reflexão. A sabedoria da Babilônia continua tão atual porque fala sobre princípios universais de preparação e de ação. A deusa da oportunidade está sempre presente. A grande pergunta que fica no ar é: como estar pronto para agir quando ela finalmente aparecer?